E eu quero ler para você o convite que o Salmo 100 faz para mim e faz para você, e faz também para você, internauta, para todos nós. Aliás, não é um convite que é feito apenas para mim, para você e para quem nos acompanha pelo Orlando Online. Não, é um convite que é feito para toda a humanidade. O convite que está no Salmo número 100. O Salmo que nós acabamos de cantar nesse momento fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Estou lendo o Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. E entrai diante dele com canto. Versículo 3 do Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. E aqui está o convite: entrai pelas portas dele com gratidão. Entrai pelas portas dele. Quem? De Deus. É Deus quem está falando no Salmo 100. Servir ao Senhor, entrai diante dele, apresentai diante dele e entrai pelas portas dele, da forma que nós começamos essa reunião, com louvor. Entrai pelas portas. Esse é o convite que eu vim fazer para você nessa tarde. Nessa tarde de terça-feira, correto? Quando você encerra as suas atividades e se reúne aqui para que nós pudéssemos conversar um pouquinho. Entrai pelas portas. O Senhor Deus convida a entrarmos por suas portas. E o que há, eu pergunto para você, por trás dessas portas? O que há por trás das portas que o Senhor Deus nos convida a entrar? Sou, além de um pregador da palavra, miserável homem, um homem que tem as falhas, como todos nós temos. Também sou advogado. Um dia entra pelo meu escritório alguém contando a seguinte história: alguém da família dele estava preso e ele não sabia o que fazer. A mulher havia o abandonado, ele estava criando os filhos sozinhos, entre os quais alguns nem era dele, mas que ele cuidava. Mas um desses filhos estava preso. Ele estava com um problema de saúde, foi ao INSS e ele não conseguia aposentar. Morava numa casa que não havia água, não havia energia, não havia as mínimas condições de viver. Sem esposa, sem uma companheira, sem uma casa que pudesse lhe dar o mínimo de conforto, com um dos filhos presos. O que eu poderia falar para aquele homem? Vá para casa que está tudo bem? Como é que eu poderia animar aquele homem? A sociedade lhe tirou tudo. Ele não tinha uma família, ele não tinha um abrigo, ele não tinha uma casa, ele não tinha saúde. O governo lhe fechou a porta, porque eu vi como estava a situação dele. Ele tinha que estar aposentado, mas não estava. E eu, como advogado, de mãos atadas, não podia lhe dar nada. Irmãos, amigos, colegas, a sociedade tem
feito isso conosco. Chupa-nos como se fosse uma laranja. Suga-nos. Estamos perdendo os nossos filhos, os nossos amigos para as drogas, porque as drogas vêm sugando os nossos amigos. A bebida, o crack, a cocaína, a maconha tem dilacerado a nossa sociedade. Se você tem ainda vigor, você serve para ir bater nas portas de alguma empresa e alguém talvez lhe dê um emprego. Mas se você tiver um problema de saúde, você já não vai ter portas abertas. As pessoas estão sugando-nos, a sociedade está sugando-nos, e quando nós não prestamos mais, jogam-nos na rua. Há mulheres jogando os maridos nas ruas, há maridos jogando as suas esposas nas ruas, porque já não são tão bonitas, já não são tão novas, já não são tão jovens, já não tem tanta saúde. Então é assim que a sociedade faz, meus amados. Eles pegam-nos, sugam o que tem de melhor e depois jogam-nos na rua. Não é isso que a cooperativa, a Cooperlaw faz? Vai nas ruas, pega aquilo que não serve mais para eles, traz para que possa ser trabalhado, possa ser processado, para que possa ainda encontrar uma utilidade na sociedade. Não é assim? Faz-se isso com a garrafa descartável, faz-se isso com um embrulho descartável. Mas irmãos, nós não somos garrafas, nós não somos embrulhos, nós não somos papéis de presente, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos coração, nós temos uma alma, e nós precisamos disso que eu estou falando, de portas abertas. O Senhor Deus nessa tarde está dizendo para você: há portas abertas. Deus abre as suas portas e diz: entra. E aí Ele não está dizendo para você mostrar a sua carteira, Ele não está dizendo para Ele mostrar a sua aparência, Ele não está dizendo para você mostrar a tua inteligência. Não, Ele está dizendo apenas: entra pelas minhas portas. As minhas portas estão abertas. Irmãos, amigos, colegas, as portas de Deus estão abertas para você entrar nessa tarde. E o que há por trás dessas portas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que por detrás dessas portas há dignidade. O salmo que eu li fala o seguinte: entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura de geração em geração. Irmãos, amigos, colegas, cooperados, trabalhadores, pais, mães de família, por detrás dessa porta há dignidade. Quando o homem e a mulher aceitam o convite de entrar pelas portas de Deus, do outro lado ele vai encontrar um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é verdade. Olha, de repente tem algum amigo, algum colega, alguma pessoa mentindo para você, e nós sabemos o tanto que a mentira destrói. Mas quando nós entramos pela porta de Deus, nós encontramos do outro lado verdade. As pessoas que entram pelas portas de Deus encontram do outro lado dignidade. Dignidade nos discursos que vocês têm ouvido. Através desses anos participando da Cooperlaw, vocês têm ouvido que a Cooperlaw tem devolvido a dignidade a cada um de vocês. Vocês saem pela manhã e têm um lugar para chegar, têm um emprego para desenvolver, vocês são importantes para essa instituição, vocês são valorosos. E a Cooperlaw devolve a dignidade a vocês. Mas amados, nós vivemos num mundo em que as coisas passam. A Cooperlaw talvez sobreviva mais 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos, pode ser. E tomara que outras Cooperlaws sejam criadas,
que outros Anderson Nassifes possam surgir para buscar na sociedade devolver a dignidade de pessoas que não estão encontrando, é verdade. Mas amados, existe um Deus que é eterno. Ele não acaba em 1 ano, não acaba em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Ele não depende de prefeito que entra, de prefeito que sai. Ele não depende do governador. Ele não depende de presidente da república. Ele dá dignidade todos os dias da sua vida. O convite que eu faço não é para uma festa onde você vai se embriagar com as bebidas desse mundo, com a cerveja, com a cachaça ou com qualquer coisa. Não, você vai ficar feliz, cantar com júbilo quando você entrar pelas portas de Deus, porque do outro lado há um Deus que te dá dignidade, um Deus que devolve a você aquilo que a sociedade, aquilo que o diabo tem tirado de nós: dignidade. Entrai pelas portas, porque do outro lado há dignidade, há respeito. Amados, você pode até dizer que as pessoas estão eu já ouvi isso, e quantos de vocês já ouviram isso? De que aquela pessoa que está na sarjeta porque merece estar na sarjeta, porque ela fez aquilo que era mal e ele está na sarjeta. Eu sei, nós colhemos o que plantamos, é verdade, eu não estou discutindo isso. De repente, aquela pessoa se entregou aos vícios, viveu uma vida errada e está lá na sarjeta. Mas o que vai adiantar para aquela pessoa eu apontar o dedo para ela e dizer: você está aí porque você merece? Não, meus amados, quando nós entramos pelas portas de Deus, há uma mão estendida que diz: venha comigo, eu posso te ajudar, eu posso te libertar daí. Irmãos, nós temos muitos dedos acusadores. Você faz isso, você fez aquilo, você merece isso, você merece aquilo. Mas, meus amados, nessa tarde há portas abertas. Aquele que está na sarjeta precisa entrar por essas portas. Aquele que está vivendo uma vida medíocre, difícil, precisa entrar por essas portas. E quem vai apresentar essas portas para eles? Eu e você. Porque Deus já fez o convite: entrai pelas portas. Entrem pelas portas de Deus, porque do outro lado há dignidade. Aí você pode dizer assim: Leite, eu não tenho uma vida digna porque eu não tenho tantos recursos. Eu vou lhe dizer: vá aos consultórios dos psicólogos e você vai ver pessoas que têm tudo, pessoas que têm vários imóveis, várias casas. Um dia um amigo meu me disse que, um amigo médico disse que uma mulher entrou no seu consultório e disse: doutor, eu estou com pânico, com depressão, eu não suporto mais viver. E ele me disse: Leite, aquela mulher tem várias fazendas, viaja para todos os lugares do mundo que ela pode, mas nem isso tem dado a alegria para o coração dela. Sabe por quê? O que dá alegria para o ser humano é entrar pelas portas, essas portas que o Salmo 100 tem nos apresentado. Vocês acham que a Dilma vai resolver os nossos problemas? Vocês acham que o Lula vai resolver os nossos problemas? Você acha que fulano ou ciclano vai resolver os nossos problemas? Não. Meu amado, hoje eu digo para você: entrai pelas portas dele, entrai pelas portas de Deus. Eu quero contar uma ilustração que está lá no Evangelho de João, capítulo 5. No capítulo 5 do Evangelho de João, o Senhor Jesus entra em Jerusalém quando está havendo uma grande festa. Não sei se era o Ano Novo, se era Réveillon, mas era uma grande festa. Ele entra no dia da grande festa. E quando ele está entrando em Jerusalém, todo mundo festejando, ele passa por um lugar, um tanque de água, que chamava Tanque de Betesda. Lá naquele tanque, pessoas com problemas de saúde eram colocadas ao lado, porque dizia que uma vez por ano, um anjo descia, tocava aquelas águas, e quem era colocado nas águas era curado. O Senhor Jesus, antes de chegar na festa, passou por aquele alpendre. Quando ele chegou no alpendre,
tinha um homem que estava numa maca. Ele não conseguia andar, ele não conseguia pular, porque ele era paralítico, ele não conseguia. O Senhor Jesus pergunta: o que você está fazendo aí? Ele fala: Senhor, não há ninguém que quando a água se movimente, me coloque na água para que eu possa ser curado. Havia uma grande festa, havia alguém precisando e não havia uma mão estendida. O Senhor Jesus para diante daquele homem e fala assim: o que você quer que eu faça para você? Senhor, quero andar. O Senhor faz assim: levanta e anda. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos fala quem é essa porta. Quem é essa porta? Mais um pouco adiante, ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu leio para você internauta. João capítulo 10, versículo 9, fala assim e diz, preste atenção, o Salmo 100 fala: entrai pelas portas. Aí você fala: mas Leite, onde que está essa porta? Mas eu não consigo ver essa porta. Vocês viram que essa porta abriu e fechou algumas vezes. É essa porta? Não, não é essa porta. Me mostra essa porta, eu quero essa porta. Leite, se eu entrar por essa porta, eu encontrar lá do outro lado verdade, dignidade, alegria, eu quero essa porta. E o Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor Jesus diz: eu sou a porta. A porta não é a igreja tal, a porta não é a igreja de fulano, a porta não é a igreja do ciclano. Por mais bonito que seja, por mais bem arrumado que seja, por mais inteligente que seja, a porta não é nenhum homem, não é nenhuma instituição. A porta chama-se Jesus. Jesus é a porta. Quem entrar por Jesus vai entrar e vai encontrar pastagens, vai salvar-se. Jesus é a porta. Mas não há apenas dignidade por detrás dessas portas, há também felicidade. O Salmo número 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Quando o Senhor nos convida a entrar por suas portas, Ele diz: entrai com júbilo, com alegria. Júbilo não é apenas uma alegria qualquer. Se eu conto uma piada para você, você vai rir. Não, júbilo. Qual é o seu nome? Eu te conheço. Eu moro em Orlando, eu conheço todo mundo aqui de vista. Mas qual é o seu nome? Jesus. Bonito nome. Mas não é desse Jesus que nós estamos falando. Mas, Senhor Jesus, presta atenção. Quando nós contamos uma piada, nós rimos. Isso é normal, correto? Mas entrar com júbilo, o júbilo é diferente. O júbilo, quando quem escreveu o Salmo 100, está dizendo o seguinte, que o júbilo é como o exército que foi para a batalha, brigou, batalhou, lutou e venceu, e volta para a sua terra e vai contar para aqueles que ficaram: nós vencemos a guerra. Esse é o júbilo. Júbilo é o cântico de quem vence, de quem é vitorioso, de quem superou os seus obstáculos, de quem venceu, de quem ultrapassou, de quem chegou ao final. Agora no final do ano nós vimos a corrida de São Silvestre em São Paulo. 15 quilômetros daquelas pessoas correndo, e daqui a pouco eles estão suados, eles estão quase que perdendo as suas energias, aí eles ultrapassam aquela faixa da chegada. Quando ele ultrapassa, ele abre um sorriso, é o sorriso de quem venceu. Entrai pelas portas do Senhor, porque quando você entra pelas portas do Senhor, e essa porta chama-se Jesus, você encontra do outro lado
felicidade. Aí você fala, felicidade, você é feliz, porque você chegou com um carro. O jornalista do Orlando Online chegou com um carro. Você é feliz, porque você tem um carro, você tem uma casa, ou comprou. Irmãos e amigos, eu vou contar para vocês uma das mais notáveis histórias que o Senhor Jesus contou. Ele conta o seguinte, que havia um mendigo e um homem rico. O mendigo chamava-se Lázaro, e Lázaro era um homem que acreditava em Deus, e aquele rico só vivia para festejar. Morreram os dois. Sabe quem foi para o céu? Sabe quem foi para o inferno? O céu não é nem de rico e nem de pobre. O céu é para quem entra pela porta. E como chama-se a porta? Jesus. Lá no céu não entra porque você tem propriedades, porque se tem dinheiro ou não. Não, amados. Entra-se porque a pessoa entrou pela porta que chama-se Jesus. E felicidade existe quando você come arroz e feijão e há Jesus na mesa. Quando há Jesus na família, há felicidade. Pode ter um ovinho frito, um arroz, um feijãozinho, mas quando há Jesus, há felicidade. Mas quando não há Jesus naquele lar, naquela casa, você pode comer salmão, caviar, pode ter um iate, você pode ir para todo, irmãos, nem todo o dinheiro desse mundo pode fazer com que Michael Schumacher, que sofreu um acidente agora por esses dias, seja salvo. Apenas o poder de Deus. O dinheiro não pode dar aquilo que só Deus pode dar. Quem entra por Jesus encontra do outro lado felicidade. Quem entra por Jesus entra e acha do outro lado bondade. Eu disse que quem entra pela porta entra e acha dignidade, entra e acha felicidade e entra e acha bondade. Irmãos, estamos num mundo onde falta bondade. O Salmo número 100 fala, porque o Senhor é bom. Deus é bom. Quem entra pela porta de Deus vai encontrar do outro lado bondade. Quantos aqui já passaram pela experiência de bater na porta de alguém e alguém lhe fechar a porta? Você precisava tanto daquela pessoa, você bateu, eu preciso de um emprego. Não, aqui não tem. Eu preciso de uma oportunidade. E não tem. Quantas vezes você bateu na porta de alguém e esse alguém não lhe deu a oportunidade? Porque é assim que o mundo é. Se você tem alguma coisa para oferecer, você vai ser reconhecido. Mas se você não tiver nada para oferecer, as portas vão se fechar. A porta de Deus está sempre aberta. Abre-se as portas e essa porta chama-se Jesus, e quem entra por essa porta vai encontrar do outro lado dignidade, vai entrar e encontrar felicidade, e vai encontrar um Deus bom, um Deus misericordioso. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós acordamos pela manhã, respiramos e Deus foi misericordioso conosco. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Eu não sou melhor que você. Nós não somos melhores do que aquele que está na sarjeta. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos hospitais. Nós não somos melhores do que aqueles que estão viciados. Nós não somos melhores. Nós não temos no nosso coração um coração perfeito. Não. Nós só podemos entrar por essas portas e encontrar do outro lado a bondade de Deus. Porque se nós não contarmos com a bondade de Deus, nós nem terminamos essa reunião. É só pela bondade de Deus. E Deus é bom. Você acha que o seu amigo é bom com você? Quem é que trabalha junto aqui? Assim, na mesma atividade? Não, mas tem alguém que dirige, um outro que, não é? Tem pessoas que são mais próximas, né? E você pode imaginar, poxa, essa pessoa é boa, não é? Irmãos, todos nós temos os nossos defeitos. E se quisermos olhar para o defeito dos outros, nós vamos achar muitos. Você tem defeito, eu tenho defeito, você tem defeito.
Você tem defeito, Tatá. Eu tenho defeito, a senhora tem defeito. Só que quando nós entramos pelas portas, nós encontramos um Deus que é bom. Isso que importa. E nós começamos a olhar para a bondade. Vocês já viram? Quando um casal vive há muito tempo juntos, quem é casado aqui? Quem é casado aqui é casado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos? Há mais de 15 anos. 22. Vocês já prestaram atenção que o casal, quando vive junto, o marido vai se parecendo com a mulher vai se parecendo? Vocês já viram que os dois, assim, nossa, mas eles vão ficando parecidos nas suas... Não é? Quando nós entramos pelas portas e começamos a conviver com um Deus bom, sabe o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a se parecer também com esse Deus que é bom. Só Deus pode fazer com que nós também expressemos essa bondade. Sem Deus nós somos apenas um monte de osso e um monte de carne. Nós precisamos de Deus. E eu quero, antes de encerrar, dizer que por detrás dessa porta, e quero denunciar o meu amigo Sérgio, porque outro dia numa conversa com o Sérgio Maia, nós falávamos sobre aquilo que mais dá medo no ser humano. Não é, Sérgio? E o Sérgio dizia que o que mais dá medo do ser humano é estar em público. E eu perguntei, Sérgio, você tem medo de morrer? Sejamos honestos. Eu tenho. O que mais nos causa terror? A morte. E eu e você, em 2014, vamos ficar mais próximos dela. Sabe por quê? Quanto mais o tempo passa, para onde nós vamos nos dirigir? Não é para ela? E ela chega para o pobre. Vocês já viram que em velório não há caminhão de mudança? Em paletó de quem falece não há bolsa? Porque não se leva. A única diferença é que quem entra pelas portas do Salmo 100 encontra a eternidade. Quem entra pela porta chamada Jesus vai encontrar a eternidade. Quando aquele homem é crucificado ao lado de Jesus, dois homens, se lembram dessa história? Um homem fala, se o Senhor é Deus, se o Senhor é o Messias, desce daí. O outro fala assim, rapaz, para de blasfemar, nós estamos na mesma situação que ele, e nem assim você fica com medo. Aí ele se dirige para o Senhor Jesus, fala, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O Senhor Jesus fala para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus fala assim, as pessoas queriam saber como é que chegavam a Deus. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é a porta, e quem entra por essa porta encontra a eternidade. Eu e você tememos como o apóstolo Paulo temia. Ele dizia, o último inimigo a ser vencido é a morte. Eu e você, pense bem, o que mais lhe causa dor, se não é esse fato chamado morte? Nós já perdemos pessoas queridas nas nossas famílias, amigos. E como nós começamos essa reunião, uma família de amigos nossos enlutada nesse dia, nessa semana. Quando entra pela porta que se chama Jesus, você encontra do outro lado a vida eterna, a eternidade. Porque eterna é a sua misericórdia. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Jesus nos dá vida eterna. Quando aceitamos o convite, o que eu disse para você? Que hoje eu vim fazer um convite para você. E qual é o convite? Entrar pelas portas de Deus. E quem é essa porta? Jesus. Talvez você dissesse, nossa, Leite, puxa vida, né? Por que vocês não organizaram e trouxeram para nós, sei lá, o que seria bacana assim? 50 mil reais para cada um? Opa, que legal seria. Eu ia fazer uma feirinha boa com 50
R$1.000. Mas não há nada tão precioso quanto aquilo que Deus nos dá quando nós entramos por sua porta. E essa porta é Jesus, porque Ele nos dá dignidade, Ele nos dá felicidade, Ele nos dá eternidade, dignidade, felicidade, bondade e nos dá eternidade. Eu quero encerrar com uma ilustração e essa ilustração marca muito a minha vida. Por que marca muito a minha vida? Porque é a história de um advogado. Havia um homem nos Estados Unidos chamado Sam Jones. Esse homem viveu no início do século passado. Esse homem era filho de um pastor, Anderson. Só que ele jamais entregou a sua vida ao Senhor Jesus e começou a viver pelos bares da cidade. Um advogado, filho de um pastor, que vivia de bar em bar. O pai, quantas vezes foi buscá-lo no bar e dizer: meu filho, não é essa vida que eu tenho para você, não é essa vida que Deus tem para você. Esse homem casou, constituiu família, mas ele se tornou um alcoólatra. Vivia de bar em bar. E o pai: meu filho, não faça isso, você vai acabar com a sua família. Não faça isso. Um dia, numa noite, ele entra no bar, encontra o seu filho e fala: Sam, prometa ao seu pai, prometa por favor ao seu pai, se um dia eu partir, você tome a decisão de entregar a tua vida para Jesus, porque eu não vou mais estar aqui te acompanhando, Sam. Naquele bar ele não deu muita bola para isso e continuou bebendo. Um dia ele sai de casa e tem a notícia de que o pai faleceu. Ele chega lá no bar, olha para o espelho e lembra-se das palavras do pai: Sam, por favor, se eu partir, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele olhou para o espelho daquele bar. O homem dono do bar veio lhe oferecer uma bebida. Ele olhou para o espelho, olhou para aquele homem e disse: a partir de hoje, Sam Jones, você não vai ser o mesmo, porque de hoje em diante eu vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus. O homem foi lhe entregar uma bebida e ele falou assim: aquele Sam já não existe mais. Voltou para casa, fez as pazes com a sua família e tornou-se, no começo do século passado, amigos, um dos maiores pregadores da palavra de Deus nos Estados Unidos e no Canadá. Ele participou de um movimento que se chamou Movimento Avivalista, movimento de avivamento. Ele pregou de maneira que as pessoas entenderam que a porta é Jesus, que a solução é Jesus. 2014, eu faço um convite para vocês: entrem pela porta. O meu convite está no Salmo número 100. Entrai pelas portas dele. Essa era a mensagem que eu tinha para você nessa tarde. Por que porta você tem entrado? Por que porta você decidiu entrar em 2014? Se você está em dúvida, aceite esse convite e diga: Leite, Sérgio, a partir daquele momento, daquela reunião que nós fizemos, e você internauta que está me ouvindo, preste atenção, a porta é Jesus. Um dia alguém disse: Leite, entra por essa porta. Que porta? Jesus. Quem entra pela porta chamada Jesus, encontra por outro lado tudo aquilo que você precisa para a tua vida. Quero convidar o Sérgio para que encerre essa reunião. Orando, nós vamos orar. Obrigado, Sérgio. O Sérgio fica ali atrás das câmeras, mas é quem idealizou essa reunião.
Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Não foi por acaso que você esteve aqui. Não foi por acaso que você acessou a internet nesse momento. Sabe o que Deus queria para você e quer para você? Que você entre pelas portas que se chama Jesus. Sérgio, obrigado. Você poderia orar a Deus, orar por esses amigos, orar pelos amigos internautas e encomendá-los à bondade de Deus, não só hoje, mas que 2014 seja um ano onde Deus vai reinar na sua vida. Amém? Certo? Oremos. Eu queria só, antes de orar, agradecer a paciência de todos vocês, né? Ao Anderson que nos fez o convite, né? Coincidentemente, nós tínhamos conversado essa semana com o Leite, eu tinha conversado com ele, a respeito, né, de pregar o Evangelho, de falar dessa boa notícia que é Deus, que é Jesus, né? E coincidentemente o Anderson me ligou na segunda-feira, falando, olha, aquele trabalho que vocês fizeram o ano passado aqui, tem como fazer de novo, né? Ele tinha feito uma reunião dessa. Eu falei, olha, tranquilo, vamos organizar, né? Então, agradecer ao Anderson, né? A gente está à disposição, né? Eu espero que vocês foram abençoados com a palavra, uma palavra que edifica, uma palavra que nós não podemos recusar, uma palavra que dá vida. Nós precisamos de Jesus, né? As pessoas estão sofrendo porque não tem Jesus, né? Agradecer a minha amiga, irmã em Cristo, Deise e Tatá, né? Eles são da cidade de Batatais, ficaram sabendo dessa reunião, vieram correndo, né? Graças a Deus. A Deise tem nos acompanhado aí em alguns trabalhos, né? Então, que Deus abençoe, né? A família, enfim. Então, mais uma vez agradecer. Para finalizar então rapidinho, nós vamos orar e eu pedi que nós fechássemos os olhos e vamos orar com uma oração. Amém? Nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos nessa tarde te agradecer por cada pessoa aqui presente. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, obrigado porque o Senhor tem dado livramento para cada um de nós, para cada família. O Senhor não tem deixado males, né, acontecerem em nossas famílias. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem suprido com alimento material, com alimento espiritual. Obrigado pela saúde, Pai querido. Obrigado por essa empresa, por essa instituição Cooperlaw, que tem abrido os braços, que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias, que tem ajudado lares e tem feito sobretudo esse trabalho social, Pai. Que além do dinheiro que sai dessa cooperativa, também existe uma preocupação com as vidas, Pai. Com cada coração, com cada alma, com cada sentimento, com cada família que porventura às vezes tem problema, mas o Anderson, como representante da Cooperlaw, tem tido essa grande preocupação, tem promovido reuniões para que pessoas entendam o sentido da vida, entendam a verdadeira necessidade. E nessa tarde nós tivemos a boa nova, que a grande necessidade do ser humano é a porta, que é Jesus. Amém. Eu oro e peço que o Senhor abençoe e nos leve agora de volta para os nossos lares, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado internautas, obrigado irmão Sérgio. Deus abençoe. Cumprimentemos uns aos outros. Amém? Encerramos aqui nossas transmissões. www.orlandiaonline.com.br, sua TV web da cidade.
www.orlandiaonline.com.br. Notícias de Orlândia em vídeo.